Na pacata cidade de Rosewood, no interior de uma densa floresta, havia uma lenda que fazia os mais corajosos trancarem portas e janelas ao cair da noite. Todos os moradores conheciam a história da menina que vagava pelos campos em noites de lua cheia, com seus olhos vazios e uma expressão de dor congelada no rosto. Ninguém ousava falar seu nome em voz alta, mas todos sabiam de quem se tratava: Clara, a menina que nunca descansava. O que poucos sabiam era que essa lenda tinha um início terrivelmente real. Há muito tempo, Clara era uma criança comum, uma garotinha de cabelos loiros que vivia com seus pais em uma casa ao lado do vasto bosque. Ela amava brincar na natureza, correndo pelos campos floridos, subindo nas árvores e rindo enquanto o vento balançava suas tranças. Seus pais a adoravam, e sua presença iluminava até os dias mais nublados. Mas o destino tinha outros planos. Naquele fatídico inverno, um frio intenso assolou Rosewood, trazendo consigo uma misteriosa doença que assolou a cidade. Clara, sempre cheia de vida, foi uma das primeiras a adoecer. Seu corpo, antes saudável e vibrante, tornou-se frágil e febril. O desespero tomou conta de seus pais enquanto a viam definhar dia após dia, seu riso transformando-se em gemidos fracos de dor. Nada parecia ajudar, e a cada noite, Clara ficava mais próxima da morte. Em uma noite especialmente fria, quando o vento uivava como um lobo faminto, Clara deu seu último suspiro. Seus olhos, uma vez brilhantes, perderam toda a cor, e a casa que antes era cheia de vida foi tomada pelo silêncio mais assustador. Seus pais, devastados, enterraram-na no pequeno cemitério atrás da floresta, com uma cruz simples de madeira marcando seu túmulo. A dor que sentiram era indescritível. Mas a morte de Clara foi apenas o começo. O que ninguém sabia era que o terreno do cemitério era amaldiçoado, um lugar onde os mortos não encontravam paz. Na noite em que Clara foi enterrada, uma tempestade violenta tomou o céu. Relâmpagos cortavam as nuvens e trovões sacudiam a terra. Algo maligno se mexia nas profundezas do solo, um poder antigo e esquecido. No meio da tempestade, o túmulo de Clara começou a tremer. A terra, que deveria ser seu descanso eterno, se mexia como se estivesse viva. E então, algo terrível aconteceu. De repente, uma mão fina e pálida irrompeu do chão. Era Clara, ou pelo menos, o que restava dela. Seus dedos ossudos se arrastavam pela terra, cavando com força sobrenatural. Ela emergiu da sepultura como uma figura distorcida, sua pele pálida e seus olhos brancos como mármore, refletindo o relâmpago que cortava o céu. Naquela mesma noite, enquanto a tempestade rugia, Clara voltou para casa. Seus pais, ainda de luto, ouviram os sons vindos da floresta. Era um som que não faziam há dias, o arrastar de pequenos pés pelo chão. O pai de Clara, acreditando que estava tendo um colapso emocional, abriu a porta. Mas, para seu horror, viu a figura pálida de sua filha, parada no limiar da porta. Ela não estava mais viva. Seu corpo estava rígido, a pele pálida e fria, os olhos opacos e vazios. Mas havia um brilho sinistro neles, algo que não pertencia ao mundo dos vivos. Antes que pudesse reagir, Clara avançou sobre ele, suas mãos agora deformadas, agarrando o pescoço do pai. O grito estrangulado dele ecoou pela casa, mas foi abafado pelo vento que soprava furiosamente do lado de fora. A mãe de Clara, ouvindo o barulho, correu para ver o que acontecia, apenas para encontrar o corpo do marido caído no chão, sem vida, com os olhos arregalados de puro terror. Clara, ou o que quer que ela fosse agora, se moveu em direção à mãe, que mal conseguiu escapar. Ela fugiu para a floresta, mas a última coisa que ouviu foi a risada distorcida de Clara ecoando na escuridão. Naquela mesma noite, a mãe de Clara desapareceu.
Alguns dizem que ela foi morta pela própria filha. Outros acreditam que fugiu da cidade, aterrorizada demais para contar o que viu. Com o passar do tempo, mais e mais desaparecimentos começaram a ocorrer em Rosewood. O padrão era sempre o mesmo. Crianças desapareciam de suas casas, sempre à meia-noite, sempre durante noites de lua cheia. E aqueles que se atreviam a investigar encontravam rastros no chão. Pequenos passos que pareciam pertencer a uma criança. Clara estava de volta, e ela não estava sozinha. Numa dessas noites de terror, uma menina chamada Elisa, de 12 anos, ouviu um barulho estranho no quintal. Era o som de um leve bater de pés contra o chão, quase como se alguém estivesse dançando sob a lua. Elisa espiou pela janela e viu uma figura pálida perto de seu balanço no jardim. O frio arrepiou sua pele, mas a curiosidade foi mais forte. Ela desceu as escadas em silêncio e saiu pela porta dos fundos. Do lado de fora, a lua cheia iluminava o jardim com um brilho sinistro. Elisa podia ver a silhueta de Clara, parada, balançando-se levemente para frente e para trás. Ela não se movia como uma criança comum. Seus movimentos eram erráticos, como se seu corpo estivesse sendo controlado por algo invisível. Quando Clara se virou, Elisa viu os olhos mortos encarando-a, e naquele instante, o coração da menina disparou. Sem pensar, Elisa começou a correr de volta para casa, mas os passos atrás dela a seguiram rapidamente. Clara agora se movia com uma velocidade assustadora. A cada passo, o som de sua respiração pesada e irregular ficava mais alto. Elisa correu até o quarto e trancou a porta. Lá dentro, ela tremia de medo, rezando para que aquilo fosse apenas um pesadelo. Mas o pesadelo estava apenas começando. Minutos se passaram e tudo ficou em silêncio. Elisa se aproximou da janela, esperando que Clara tivesse ido embora. Quando olhou, viu o balanço vazio. Aliviada, suspirou. Foi quando sentiu o frio. Um sopro gelado tomou conta do ambiente. Elisa se virou devagar, o coração martelando no peito. Clara estava ali, dentro do quarto, parada a apenas alguns metros dela. O grito de Elisa nunca foi ouvido. Na manhã seguinte, a família da menina encontrou o quarto vazio. Não havia sinais de luta, mas o balanço no jardim ainda se movia, rangendo suavemente ao vento. A cidade foi se esvaziando aos poucos, conforme o medo tomava conta de cada casa, cada rua, cada esquina. Rosewood, antes um lugar pacífico, se tornou uma cidade fantasma, assombrada pela presença daquela que nunca encontrou descanso. As crianças que ousavam desafiar a lenda, aquelas que se aproximavam do cemitério ao cair da noite, diziam ouvir uma risada macabra vinda das lápides. Uma risada que jamais será esquecida. Clara, a menina que nunca descansava, estava sempre à espreita,